70%, depois lutar para que ele chegue lá. Agora, quando tem uma proposta, se a prefeitura não definir isso, tira. Na minha opinião, é deixar tirando uma despesa que foi aportada por 70% para que se sobra dinheiro para uma determinada categoria. E outra, Sinésio, eu defendo que todos os profissionais, todos que trabalham na educação, a educação ela não é feita por um único ponto, são vários outros. E os profissionais administrativos e os outros que compõem esse arcabouço fazem parte sim. Então, se for para lutar, vamos lutar por uma coisa mais justa, que é deles estarem lá. Agora, eu não estou entendendo, porque eu não estou entendendo a do sindicato, que era tipo assim, se a prefeitura não determinar, tira. Não entendi. Eu acho que essa não é a melhor estratégia, não é a melhor tática e não é a melhor estratégia para você alçar alguém de uma categoria inferior para ele ganhar melhor. Vamos finalizar. Tira dos 70, Dudu, e vai com 30%. Só um instante. É isso. Só o nome disso é falácia argumentativa. Sim, tá voando aí. Gente, por favor. Vai fugir do debate. É uma falácia argumentativa. Então, assim, qual que é a questão? Só um instante. Nós estamos tratando de uma prestação de contas. Nós não estamos decidindo a pauta de reivindicações do sindicato, já está lá na prefeitura desde o início do ano. Espero que o vereador, pelo menos, consulte o site do sindicato se quiser conhecer a pauta. Isso não está na pauta. Nós estamos analisando uma prestação de contas e não estamos entendendo por que uma despesa até julho está numa rubrica e de agosto em diante está outra. Deu para entender? Está difícil? Deu. Pronto. Deu para entender que você está excluindo, se não for definido. Meu Deus do céu. Vamos superar Vamos saltar nessa o Dudu tem dificuldade de entender porque defende outro interesse. Então, assim, só para a gente concluir. Só para concluir esse raciocínio. A prestação de contas a que estou me referindo é a do CAC Sudeb. A prestação de contas do CAC Sudeb. A prefeitura, ela fez uma prestação de contas lá no CAC Sudeb até julho, Dom José, excluindo esses profissionais dos 70%, deixando que eles fossem pagos pelos 30%. É o mesmo recurso, Sudeb, certo? Quando foi em agosto, ela incluiu os 70%. O que mudou nesse ano? Nós estamos analisando uma prestação de contas. Nós não somos os pagadores. Em relação a reivindicar, é óbvio que o sindicato reivindica, e é só ler a pauta, de que os profissionais de educação tenham esse piso. Agora, como é que a prefeitura considera que eles são profissionais de educação somente para botar na despesa e não para pagar o piso deles? Essa é a contradição da análise. A outra questão, só para fechar, até falei aqui para a promotora. A prefeitura tem tanto dinheiro que sobrou do meio bilhão e mais 38, olha só, meio bilhão e mais 38, foram 538 milhões de reais repassados. Não estou falando da aplicação não, é só do que foi repassado. Então, assim, que ela antecipou a primeira parcela do 10º, que era para pagar só em julho, certo? Ou seja, na hora de colocar o impacto, doutora, esse aí já não é mais impacto, que já foi pago, só vai pagar a segunda no final do ano. E a gente se propõe sim a ajudar com a nossa assessoria no relatório de impacto que realmente, brilhantemente colocado pelo vereador Ismael, não foi apresentado em 2022. Obrigado, Sinésio. Quero aqui passar a palavra rapidamente, 2 minutos, para Diana Aquino, coordenadora pedagógica. Achei pouco tempo. O sindicato está bem representado, a categoria está bem representada aqui pelo Sinésio. Sim, nós nos complementamos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, eu acho que eu vou ultrapassar, até porque os vereadores ultrapassaram, né? Então estamos aqui todos na mesma posição, né? É o seguinte, ano passado, nós, essa fala eu vou dirigir primeiramente, né, esse primeiro ponto ao vereador Dudu. Nós, no ano passado, enquanto categoria, nós organizamos uma comissão, e não foi por falta de diálogo, sim, você está certo. Nós dialogamos porque a gente veio em busca desse diálogo. Nós batemos na porta, aguardamos e esperamos todos os vereadores para conversar com eles. Eu estava na comissão. Nós conversamos, nós dialogamos sobre a legislação e nós dissemos claramente que a lei, as duas leis, tanto a lei federal do piso,
11.708, como a nossa lei do plano de cargo, carreira de salário estava sendo desrespeitada por essa casa. Então, não foi por falta de conhecimento que a lei inconstitucional, que está sendo discutida agora, de 2022, desrespeitou o plano. E desrespeitou claramente. Nós trouxemos e deixamos no gabinete de cada vereador esse diário oficial. Gente, não precisa ser especialista em nada. Basta ler. Está aqui no diário oficial qual é o vencimento inicial. 3.348. Qual era o vencimento inicial que foi instituído pela lei do piso no ano de 2022? 3.845. Tem alguma dúvida em relação a se a lei estava sendo respeitada ou não? Ponto. Assim mesmo, a lei foi votada pela maioria dos vereadores e foi aprovada, mesmo sabendo que a lei do piso e que a lei municipal do plano de cargos estava sendo desrespeitada. Então, assim, o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar? Que a gente quer avançar no diálogo. A gente não quer mais só diálogo, não, vereador. A gente não quer mais só discutir como nós discutimos no ano passado. Nós fizemos audiência pública aqui, nós fizemos audiência pública no Ministério Público, a gente buscou o TCE e ainda assim nós passamos o ano de 2022 todinho desrespeitando duas leis. Duas leis. Né? Então, assim, nós vamos fazer isso, repetir isso esse ano, a pergunta que não quer calar. Vamos discutir aqui de novo, vamos discutir na audiência do dia 28. A Prefeitura vai enviar novamente um plano, ou uma lei. Qual é a proposta da lei agora? Ela vai enviar, que fica muito claro, o vereador Antônio José Lira, né, que o vereador Ismael disse que ele é especialista em matemática. É simples. Se quiser saber como que a Prefeitura está desrespeitando a lei, é só pegar aqui como que um valor saiu de 3.348 e ele passa para 4.422. Qual foi o percentual aplicado lá? Faça a conta agora bem que a partir da classe C. Qual é o percentual que ele está aplicando? Isso quer dizer o quê? Trocando em miúdos. Que ele está desrespeitando novamente a linearidade e a valorização da carreira. Então, ele está dando 33 lá no início, que não precisa ser especialista em 32. Não precisa ser especialista em matemática. E lá, a partir da classe C, ele já não dá mais. Eu estou respeitando o plano de cargos aí? Não, porque o plano de cargos não admite que haja diferenciação entre as classes e os níveis. Eu preciso obedecer. Por que eu preciso obedecer? Porque eu sou uma profissional que tenho 15 anos de carreira. Não faz sentido eu admitir que o meu colega que está no início de carreira tenha 32% e eu fique com os 16. Como é esse cálculo de 32 que eu entendi? Não. Tem 3.800 para 4, Então, assim, é simples. É só você, a matemática básica. Se a tabela inicial do plano que está sendo atual, né? 3.348. Mas não é 3.800 agora que vai ser votado. Querido, é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Ele deu ano passado 3.348. Este ano, ele colocou aqui na tabela 4.422. Faça o cálculo. Tem considerado para a corporação dos 500 reais. Que antes era mas, identificação e agora vai ser incorporada. Mas isso é ponto, não existe mais.
Isso é ponto pacificado, até a própria prefeitura já admitiu, tanto é que ela não coloca mais o complemento agora. Ela sabe que é legal. Todo mundo falando o que está falando. Estão falando a mesma coisa, só que de modos diferentes. Sim. Porque essa parte está resolvida. Então quer dizer assim, você está concordando comigo? Eu estou dizendo que isso aí está resolvido. Gente, vamos só Não. Vamos ver o restante das palavras. Não. O que eu estou querendo dizer é que não está concluído. Se está tudo registrado aqui, um vencimento do ano passado está 3.348, o outro está 4.422, ele aplicou um percentual para a classe auxiliar apenas. Quando tu fizer o cálculo, que você for para a classe C, você vai ver. Não, isso aí eu estou entendendo. Pronto. É isso que eu estou dizendo. Ele desrespeitou da mesma forma, só mudou a estratégia. Ele aumentou o percentual lá no início da carreira e ele não continuou com o mesmo percentual para as demais classes. Então é isso que nós não podemos admitir. Por quê? Porque os profissionais, todos eles merecem respeito e o nosso plano, que é a nossa lei municipal maior, ela merece ser respeitada. Se você for observar também, para concluir, certo? Só para concluir, se você for observar aí nesse material que nós disponibilizamos, aí tem também, desde o início, né, da legislação, as nossas tabelas. O percentual foi o mesmo. Se foi 16, foi do início ao final. Se foi 12, foi do início ao final. Como é que a partir do ano passado, de 2022, isso mudou? A lei mudou? Essa lei mudou aqui, nós não estamos sabendo. O nosso plano ele foi reformulado, nós não estamos sabendo. Então, assim, são questionamentos que são absurdos e surreais. Não dá para a gente entender o que está acontecendo. O doutor Pessoa, ou seja lá quem foi que pensou esse desrespeito, é o quê? É o único certo, desde que a lei foi criada, todos os outros gestores respeitaram e ele não. Então, assim, isso nós podemos, não podemos admitir. Com relação, para finalizar, com relação à discussão sobre o pagamento ou não, eu acho interessante sim, acho que o impacto orçamentário ele pode até ser útil, mas ele não deve estar no cerne da discussão. Não. A lei ela é para ser cumprida em ponto. Tem dinheiro? Não tem, pede complementação. Por quê? Porque essa lei do piso, ela já foi pensada com esse dispositivo. Então, o prefeito, viu, vereador? José. Antônio José Lira. Antônio José Lira. Antônio José Lira. José Lira. Então, a legislação, a lei do piso, ela já foi pensada justamente nesse sentido. Se a prefeitura, não importa o impacto orçamentário que ela apresentar aqui, ela não tem condição de pagar, provou que não tem condição de pagar, peça a complementação, a lei é clara. Os entes federados, os municípios que não tiverem condição de pagar, pode pedir a complementação da União, justamente porque essa lei foi pensada em valorizar a carreira do profissional da educação. E para finalizar, me dá o papel, Daniela. A peça. Ela vai fazer. Pronto, ela vai dar continuidade. Obrigada. Bom dia a todos, né, que fazem parte dessa casa. Na verdade, eu vou complementar o que a Diana falou, de acordo com o que diz a lei. A Lei 11.738, ela é clara em todos os sentidos. No artigo 2, parágrafo 5º, diz que tem que ter a linearidade, ou seja, é no vencimento, não importa se você tem 20, 30, 40 anos, é da base até o final. Coisa que não está sendo respeitada hoje. A chata. A lei é clara, é do início, tem que ter, é dado no início o vencimento, o reajuste no vencimento, na classe auxiliar, e segue para o restante, não importa se você tem 50 anos. Tem que ser respeitado isso aí. No artigo 5º, no artigo 4, diz o quê? Que se a prefeitura, o Estado, ouviu, na
lei, porque eu acredito que quando vem uma discussão dessa para essa casa, todos os vereadores que fazem parte estudam a lei. A gente entende dessa forma. A lei na sua totalidade. E no artigo 4 diz o quê? No artigo 4 da Lei 11.738/2008, diz que se o município não tiver como pagar, ele vai fazer o quê? Pedir complementação à União para que seja dado reajuste de acordo com a lei federal. 2020, porque 2021 nós não tivemos reajuste, mas 2020, quando foi dado 14%, 7 municípios do Brasil não tiveram como pagar o piso. O que foi que ela fez? Recorreu à União e a União complementou. Como é que a Prefeitura Municipal vem para essa casa dizer que não tem condições e a lei, ela lhe protege com relação a isso? Se você, eu não tenho como pagar, então não se preocupe. Você não tem como pagar, mas eu te complemento. Eles não podem ficar sem o piso, eu te complemento. Por que a Prefeitura não faz isso? Não faz porque ela tem dinheiro sobrando. Eu lhe digo com propriedade que hoje eu sou representante do CACS Fundeb dentro da Prefeitura. E eu lhe digo, tem como pagar. Mas tem a lei de responsabilidade fiscal, mas a lei do piso, ela lhe protege com relação a isso. Você não tem? Pois eu lhe protejo. Peço complemento. É o que nós esperamos. Nós, enquanto profissionais da educação, não gostamos de parar, prejudicar o nosso ensino, porque a gente paga com relação a isso, porque eu ainda vou fechar o meu 2022 agora, dia 28 de fevereiro. Só vou entrar de férias em março. E quantos anos estão voltando em março para a sala de aula? Eu vou estar em férias, eu vou começar em abril. Consequência qual eu vou ter? Dar aula nos sábados. Vai ter sábado letivo. E eu vou ter que dar aula. Porque eu não estou devendo? Vou ter que dar aula. Então, a gente paga. Nós não ficamos devendo nem um dia letivo do ano de 2022, não. Por que nós não somos respeitados quando a gente vem reivindicar aquilo que é nosso por direito? A gente não está pedindo para a Prefeitura tirar do orçamento. Não. Existe um orçamento que garante o nosso piso e que se não tiver, tem como pedir à União, porque a União ela resguarda. A gente já tem decisões do TCE Paraná com relação a isso e em outros municípios. O que a gente pede é apenas que essa casa respeite uma lei federal que está acima da municipal, porque a gente sabe que a lei federal está acima da municipal. Se a lei federal está acima, por que eu vou desrespeitar? Se eu sou, e vocês aqui, enquanto vereadores, somos representantes do povo, e nós, professores, aqui hoje estamos como povo, por que nós não devemos ser respeitados por essa casa? Muito obrigada. Obrigado. Estamos bem próximos aqui do... A senhora era? Maria José, né? Pronto, perfeito. Nós estamos bem próximos aqui já do encerramento e nós temos alguns encaminhamentos aqui e então já estava vendo aqui com o Sinésio, já anotei também aqui os próprios encaminhamentos também do Ministério Público dos colegas vereadores. Alguns pontos. Primeiro, a questão do enquadramento, Sinésio, com relação ao valor de 3.845, conforme a decisão do passivo. Não, é o passivo. Com relação ao passivo, para posterior negociação com a categoria, o reconhecimento para posterior negociação de 2023. O que o sindicato solicita, a categoria solicita os R$ 3.845 como valor base, mais os 15%. 14,95% em todos os níveis, classes e níveis. Certo? A solicitação para aqui, em especial, para o líder do prefeito, com relação ao envio para essa casa, doutor Zé Lília, do impacto financeiro orçamentário, até para balizar tanto a Comissão de Legislação e Justiça, que presidida pelo Venâncio, a qual faço parte também, como a Comissão de Educação. Tanto da proposta da Prefeitura, eu já solicitei também que o Sinésio encaminhe e faça o levantamento para a gente
comparar, bater os dois impactos. Mais algum encaminhamento? Acredito que aqui já contempla tudo que foi discutido e falado aqui nessa audiência pública. Correto? Presidente, Pode ser uma foto. só um esclarecimento sobre o segundo que o senhor falou, né, 2023, 3.845. Não. 14,95 em cima de Em cima de 3.845, que é o aumento linear para todas as classes e todos os níveis. Isso. Que o que está sendo colocado, discutido aqui é justamente as outras classes não terem esse percentual linear de aumento. Perfeito? Quero aqui agradecer a presença a todos. Vamos cobrar aqui do nosso líder. Acredito que em breve, aqui minha letra só quem vai entender sou eu. Não, eu entendo. Já corrigi prova. Porque em breve, na hora que chegar o impacto do Sinésio, a gente fica em contato, tanto a Legislação de Justiça quanto a Comissão de Educação a Comissão de Educação, para que a gente possa nos reunir o mais breve possível e ter essa pauta já definida também o mais breve possível. Agradeço aqui a presença da doutora Carmelina, representante do Ministério Público, a presença de vocês, está até conversando com o governador aqui, o sindicato é formado pela maioria esmagadora por mulheres. Isso é bom, parabéns. Agradeço aqui a presença dos colegas vereadores e declaro encerrada essa sessão. Fazer a foto aqui, pessoal, por favor. Só